não tenho dúvida também nenhuma do que o Senhor vai dispensar aqui sobre a mim e sobre a sua vida na noite de hoje. Amém? Glória a Deus. Queria convidar você a curvar suas cabeças. Nós vamos orar, entregar esse momento ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Como diz esse salmo, o que daremos ao Senhor? Será que poderíamos dar, Pai, algum tipo de dom, de talento? Se esses vieram do Senhor, foi o Senhor que nos deu. Nós queremos entregar então nesse momento aqui, Pai, o que o Senhor não despreza, que é um coração contrito e quebrantado. Nós queremos entregar a nossa mente e a nossa atenção, em nome de Jesus, Pai, para aquilo que o Senhor já tem preparado como um alimento espiritual para a nossa fé na noite de hoje. Nós queremos estar atentos, Pai, àquilo que o Senhor tem a dizer. Nos faça compreender, nos dê iluminação do alto, sabedoria do alto, para que nós venhamos, Pai, a compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós repreendemos aqui, Pai, toda a ação maligna, toda a ação satânica, Pai, sobre mentes, sobre corações, Pai, seja repreendido, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Aqui nós liberamos a Tua palavra de ensino, de vida e de esperança, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diz amém. Abra sua Bíblia, Jeremias 20, a partir do versículo 7. Quantos acharam aí? Se é Rayane que está lá, puder colocar aqui, Rayane, na linguagem atual, só esses primeiros que a gente vai ler, agradeço. O título dessa mensagem é Deus está te chamando. Desde o início aqui, talvez do louvor, você já viu pelo Espírito algo indo para essa direção, e é a direção que o Espírito também me deu para a palavra. E Deus está nos chamando, irmão. Deus está nos chamando para um tempo diferente com Ele. Deus está nos chamando a nos arrependermos. Deus está nos chamando para uma vida de santidade. Deus está nos chamando a nos enquadrarmos no propósito que é dele. Deus está nos chamando a fazermos parte dessa boa obra, a qual a sua igreja está sendo edificada através de pedra sobre pedra, que somos nós. Deus está te chamando para um propósito vivo. Deus está te chamando sobre todo o desânimo que te cerca. Deus está te chamando sobre toda a desilusão que chega à sua mente. Deus está te chamando, e acima dessa desesperança que te sufoca, Deus continua chamando os seus, e te chama aqui na noite de hoje também. Um amém, glória a Deus. E te chama aqui na noite de hoje também. Amém. Vamos ler essa passagem. Diz assim: ó Senhor Deus, Tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu é mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que eu falo, tenho que gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque eu anuncio a Tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em Seu nome, então a Tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como um fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Até aqui por enquanto. No capítulo 19, Deus, Ele dá o profeta uma palavra que é dirigida a Israel, ao seu povo. E em seguida, Ele envia o profeta ao templo para profetizar. E profetizar o que? Está lá no versículo 15, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Olha o que Deus manda o profeta falar ao povo: eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. E logo depois que ele leva essa exortação ao povo, o que acontece? Pazur, olha um pouquinho mais na frente aí. Pazur, que era o presidente do templo ali na época,
ele presidia o templo. Ele fica furioso depois que ele ouve essa palavra. Ele ataca o profeta, ele vai em direção ao profeta. Ele chama os obreiros ali, manda prender esse profeta num tronco de madeira na porta da cidade, irmão, para que ele, depois dessa exortação e de profetizar isso sobre o povo, para que ele servisse de exemplo. Viu? Você falou isso contra o povo, o povo está assim, então ele pega esse homem, leva para a porta da cidade, está preso nesse tronco e agora vai servir de exemplo ali, de escárnio, de humilhação, para todo mundo que passar. Eu não sei se você sabe, mas o tronco, irmão, era um instrumento de tortura. Eles prendiam com ferros a cabeça da pessoa, os pés da pessoa, e esticando as suas mãos para trás também, ali. E é nessa posição aqui, é assim que Jeremias fica preso, fica ali sofrendo fortes dores 24 horas. Ele passa um dia e uma noite nessa posição torturante, ali tendo os seus questionamentos, assim como eu e você, nós também temos. Chega o dia que nós vamos enfrentar os nossos questionamentos. Ele tem que permanecer ali naquela posição. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu não sei aonde seguir a palavra que Deus te deu está te levando, mas não abandone a posição de profeta. Não abandone a posição de ministro dessa palavra, de filho de Deus. Continue na posição, ainda que isso esteja gerando dor. Continue ali, continue ali. E eu quero te lembrar que Johnny até chegou a entrar no assunto aqui, quando ele estava ministrando. Eu quero te lembrar que esse que está nessa posição e sofrendo isso, porque ele estava pregando a palavra, esse, Jeremias, ele, desde menino, ele foi chamado pelo Senhor, amém ou não amém? Ele sabia disso, que ele sabia que ele ia pregar a palavra de Deus ao povo, que ele era um escolhido, que ele era ungido, que ele era um profeta, que ele era consagrado pelo Senhor. E agora, justamente por obedecer o que o Senhor fala, ele está ali, nessa posição. Ele está ali no tronco, ele está sofrendo dores, provando para mim e para você que o evangelho maduro não é esse evangelho que a gente vê por aí na internet do imediatismo. Não é. Profeta de verdade não é feito em micro-ondas, é feito em fornalha, irmão. Esse negócio do toma lá da cá, isso nunca a gente viu sendo de Deus. O que vem da parte de Deus fala muito mais do que é eterno, do que é terreno. Toma essa verdade aí para você, irmão, em nome de Jesus. A gente precisa muito mais da ajuda do alto do que de autoajuda. Bem mais. E isso vai fazer muito mais diferença naquilo que nós estamos conduzindo como vida, como propósito de vida, e continuamos conduzindo. Abre aí comigo 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Olha, quando a gente fala de dor e sofrimento, por trilhar um caminho de fidelidade a Deus. Olha o que Paulo, defendendo o seu ministério, ele vai dizer aqui, só para você, olha aqui para mim, para você entender o contexto aqui do que ele está falando. Paulo só está falando isso daqui porque os coríntios estavam trocando ele por qualquer apóstolo que aparecia lá, e eles estavam colocando dardos inflamados no coração deles, dizendo: olha, Paulo prometeu de passar lá numa viagem, numa volta, e não passou, abandonou vocês aqui. E eles começaram a falar assim, já viu isso? No meio de igreja não tem hoje, né, irmão? Não tem, mas naquela época tinha. Olha aí, ó, olha o seu líder, olha o pastor, tá vendo? Não veio aqui, ele foi o ano inteiro, irmão.
Mas teve um dia que a pessoa estava triste, ele não foi lá. Tá vendo? Isso aí é um líder, isso aí é um pastor, sempre vai ter. Esses dardos inflamados sempre vai existir. Então eles estavam lá, os falsos apóstolos estavam falando isso lá para os coríntios. E acredite, irmão, entrou no coração deles. Eles estavam mesmo não considerando mais o apostolado de Paulo. E ele está falando assim, verso 23: eles são ministros de Cristo, fale como fora de mim. Eu ainda muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. Olha aqui para mim. Hoje, quando a gente vê falando sobre vida com Deus, ministério, a gente vê os pregadores, né? Entre aspas, talvez esses que estavam lá em Coríntios. E o que a gente vê, irmão, é facilidade, é resposta imediata, é luxo. Enquanto Paulo, erudito, se alguém for falar sobre ele, talvez, tem gente que coloca Paulo, irmão, só perde para Jesus. E não é muito diferente isso não, tá? O Novo Testamento quase todo escrito por ele, por esse homem, de grande sabedoria, passava e a sombra curava. Ei, é um grande homem, mas na hora dele falar, Claudinho, do ministério dele, quando ele vai falar da vida dele com o Senhor, do que é essa fidelidade ao Senhor, ele não fala sobre isso. Você percebeu? Paulo não fala sobre o cego curado, ele não fala sobre os grandes feitos, as grandes cartas, os grandes ensinamentos. Sabe o que Paulo fala quando ele fala da vida dele com Deus, o seu ministério? Ele vai dizer assim, olha no que ele vai se gloriar: em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em medida de perigo, de morte. 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, -1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes de noite passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, cidades, perigos de deserto, no mar, perigos de falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas e muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, aqui para sobre mim diariamente tenho uma preocupação com toda a igreja. Olha quando ele vai falar dessa vida dele com Jesus, do seu ministério, o que Paulo traz à tona. Muito mais. Isso quer dizer o que, pastor, que uma vida com Jesus é uma vida de sofrimento? Não. Dizer que no meio do sofrimento você não pode desistir, você precisa perseverar. Porque é isso que fez ele no final da vida dizer: combati o bom combate. Sabe o que ele está falando? Eu não parei no meio de todo e qualquer sofrimento, no meio do tronco, no meio do que lá estava lá Jeremias. Agora estou lá e eu estou falando o que o Senhor mandou. Ou seja, eu estou na direção que o Senhor deu, eu estou fazendo o que agrada o seu coração, e mesmo assim eu estou enfrentando isso aqui. Nós vamos enfrentar. Presta atenção no que eu estou falando. Nós vamos enfrentar. Nós não vamos parar, porque não somos daqueles que retrocedem. E se essa palavra vem até mim, até você, nós recebemos muitas bênçãos da parte do Senhor, sim ou não? Sim, claro. Portas abertas da parte do Senhor, sim, sim. Mas o que eu quero trazer aqui, irmão, é que a vida, o evangelho verdadeiro, não é esse superficial que a gente vê aí, irmão, na televisão, não. Sabe por quê? Senão você fica achando em casa que Deus só é bom com aquela pessoa. Senão você fica achando em casa: comigo o Senhor me esqueceu. Não! Então ele esqueceu Paulo também. Então ele esqueceu Jeremias também. Esqueceu Elias também lá naquela cabeça. Não! Não! Tempo para todas as coisas e um propósito de Deus debaixo do céu. Irmão, tem sorrir, chorar, se alegrar, prantear. Mas quando eu vejo isso daqui, quando vejo esses relatos, isso só impulsiona uma coisa dentro do meu coração: a palavra que se chama perseverança. Perseverar diante das piores dores, perseverar diante dos açoites da vida, não deixar de ser aquele a qual o Senhor estabeleceu para que eu fosse.
É isso. Ele está nos dando ânimo em continuar. O próprio Deus, ele tinha testificado o seu relacionamento e o seu compromisso com Jeremias. Vai lá no capítulo 1. Volta lá no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5. Olha isso acontecendo. Ele testificando, Deus testificando isso. Olha o que ele diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Planos e propósitos de Deus, antes mesmo que eu e você tivéssemos nascido, está sobre mim, está sobre você, irmão. Agora, eu quero que você se atente aqui. Ele está dizendo assim: eu conheço você, Jeremias, eu te formei, eu tenho planos na sua vida. Pegue Jeremias como seu nome aí. E Deus está falando assim: Jeremias, eu te conheço, fui eu que te formei, eu tenho planos para você, eu tenho propósito na sua vida. Aí, a resposta de Jeremias, no versículo 6, é assim: então ele disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E Deus vai dizer assim para ele logo no versículo 7: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu te mandar, falarás. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque quantas são as vezes que o Senhor diz algo sobre a sua vida que você fala: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. O que isso quer dizer? A minha maturidade não alcança, eu não sou capaz. Para mim, talvez para outra pessoa, tudo bem, eu consigo entender, mas na minha vida, eu acho que não. E Deus está falando assim: quem está te chamando? É o pastor? É o seu líder de célula? Meu filho, quem está te chamando sou eu. Sou eu quem estou falando, sou eu que estou chamando. Então, por favor, não diga que você não é capaz. Nunca diga que você não pode, porque aquele que pode todas as coisas é quem está te chamando. É ele quem está falando. Aliás, em chamado, vamos aqui rapidinho abrir uma aspas aqui, já que a gente está falando desse chamado. Êxodo, abre em Êxodo aí, capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Olha Deus chamando. Olha isso. 3 no verso 4. Johnny falou aqui da sarça. Vocês conhecem essa história da sarça ardente? No capítulo 4, quando chama a atenção dele ali, diz assim, ó: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. E Deus continua falando com ele, se achega até ele. E no verso 11, Moisés vai dizer assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Você lembra de Jeremias falando: eu sou criança, Senhor. Agora Moisés, ele fala: Senhor, acho que você viu errado. Quem sou eu para ir até Faraó no Egito? Libertar esse povo aí. Aí, nós não vamos até aqui, mas ele dá alguns sinais e fala: tá vendo como está acontecendo aí? Eu vou fazer assim, as pessoas vão reconhecer, sou eu. Ele reafirma, irmão. Ele está dizendo ali: certamente, logo no verso seguinte: certamente, Moisés, eu estarei contigo. Irmão, olha aqui para mim, precisa de mais alguma coisa? Mas por que a gente dá as mesmas respostas? Por que diante do nosso desafio nós damos as mesmas respostas para Deus? E Deus está dizendo: por que você está temendo? Por que você se acovardou? Eu falei que ia estar com você nessa direção. Aí a gente pensa o quê? Agora Moisés vai, agora está resolvido. Ele fala mais, aí vai lá
no capítulo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Mais uma desculpa de Moisés. Já tinha dado uma desculpa, ele já falou: eu vou estar com você. Ele já deu ali alguns sinais de como ele estaria com ele. E aí Deus vai dar mais algumas orientações. E no verso 11, vai lá para o verso 11, Deus fala assim: Moisés, se você não fala, se você não sabe, ele tinha um problema de fala. Então Deus, lá no verso 11, fala assim: respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou quem o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que você vai falar. Aí ele respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Pode parecer, irmão, que a gente falando aqui dessa forma agora, nesse quadro que eu estou te mostrando, você fala assim: ó, absurdo que esses caras estão fazendo. Não é possível que esses caras estão fazendo isso. É o que a gente faz. Só que um teste. A gente está aqui. Qual o dia de hoje? Domingo. Não, do mês 12 de fevereiro de 2023. Quantas palavras o Senhor, numa madrugada, aqueceu no seu coração, usou o profeta para falar com você, e hoje, dia 12 de fevereiro de 2023, você ainda tem desculpas até hoje para essa palavra, para renunciar ao que precisa ser renunciado, para se aprofundar no que precisa ser aprofundado. Não precisa levantar a mão, não precisa dizer, mas só para dizer para você que nós, infelizmente, também podemos viver essa vida de dar as mesmas desculpas. E ele continua dando essas desculpas. Mas preste atenção nisso. Por que o senhor está falando isso, pastor, dessas desculpas de Jeremias? Agora a gente está falando de Moisés. Por quê? Porque olha o que acontece depois de muitas desculpas. Olha o que acontece da parte de Deus com ele depois de muitas desculpas no verso 14. Olha o que vai ser escrito: então se acendeu a ira do Senhor contra ele. Irmão, eu posso vencer a ira da minha esposa naqueles dias mais especiais, vencer a ira de Satanás, mas ninguém vence a ira de Deus. Estar em maus lençóis é estar sobre a ira do Criador. Se acendeu contra ele a ira de Deus. Irmão, está dizendo: tenha compromisso com o que Deus te direcionou, porque logo embaixo ele fala assim: você não tem a fala perfeita, mas tem o seu irmão, tem Arão. Ele vai se alegrar, você vai chamar ele e ele vai te auxiliar. Quantas foram as vezes que você não atendeu o chamado do Senhor, porque você olha para você e vê uma deficiência em você, e você vê uma incapacidade em você? Ah, é o tempo, eu não tenho tempo. Ah, eu sou problemático de fala, ou de fala que a gente pode reproduzir aqui, eu sou problemático para tantas coisas. Quantas e quantas vezes, irmão? E Deus está falando assim: olha, você tem compromisso com a palavra que eu te dei? Então eu vou enviar as ferramentas para você. Eu só preciso ter compromisso com a palavra que Ele me deu. E é Ele quem vai preparar o caminho. É um passo de fé, irmão, porque nós não andamos por vista, pelo que está estabelecido diante dos nossos olhos naturais. Numa palavra de Deus, tem momentos que nós vamos precisar romper em fé naquilo que nós não conseguimos enxergar no dado momento. É isso. Por isso que eu trouxe aqui alguns exemplos de desculpas. E voltando lá para Jeremias, volta lá, Jeremias, só uma aspas aqui para ilustrar essas desculpas. Jeremias, volta lá no capítulo 1, no verso 8. Jeremias 1, no verso 7 e 8.
olha o que o Senhor vai falar. Ele diz assim, para desculpa de Jeremias que falou que é criança: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem te enviarás, a gente leu aqui, e tudo quanto eu te mandar falarás. Agora olha o verso 28, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, Deus, meu irmão, nos direcionamentos que Ele tem dado a mim e você, Deus nos promete livramentos. Ele não nos promete falta de sofrimento, Ele nos promete livramentos. Não é uma vida sem sofrimento. E Ele diz, mas nos sofrimentos eu vou te dar livramento, mas nos sofrimentos eu vou te dar consolo, mas nos sofrimentos a minha mão vai estar com você. É o que Ele está dizendo. Porque aqui o próprio Jesus disse, nós teremos aflições. Aqui nós teremos aflições. É isso que Ele está prometendo e mandando ele se colocar de pé. Vai lá no verso 17. Verso 17, Ele vai dizer assim: tu, pois, cinge os lombos. Algumas traduções está escrito aí, disponha-te, e outras está escrito, levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te desanimes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Sabe o que ele está falando aqui? Jeremias, tem um monte de Jeremias aí, né? Jeremias, você vai edificar a minha igreja. Jeremias, você vai pregar as boas novas. Jeremias, você vai derrubar os falsos ídolos. Jeremias, você vai plantar a semente do evangelho lá no seu lar, lá no seu trabalho, na sua casa. Você não precisa temer ao homem, você não precisa temer aos escárnios, você não precisa temer as ameaças que vão vir até você. Não tema o fracasso financeiro diante do seu passo de fé. Não tema, Jeremias, não tema os principados e as potestades. Por quê? Porque eu vou estar com você. Eu sou, Jeremias, a maior garantia que você pode ter na sua vida. A maior garantia, a maior estabilidade é a minha presença. E eu estou dizendo, Jeremias, vai no que eu te disse, porque eu vou estar ali. Eu vou estar com você. É isso que ele está falando. Não permita, irmão, em nome de Jesus, que o desespero, que as palavras contrárias te derrubem no momento que você está guerreando. Não permita, em nome de Jesus, que a confusão do momento enfraqueça em mim a sua fé, em nome de Jesus. Deus está fazendo aqui, ó. Olha o que Deus fala aqui no texto, irmão. Deus está falando no texto: faço de ti uma fortaleza inexpugnável. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Impossível de se apoderar pela força. Ele está falando assim: eu faço de você essa fortaleza que é impossível de ser destruída, porque eu estou ali com você. Eu faço de ti essa fortaleza que é inconquistável. Ou seja, diante dos inimigos ela não pode ser quebrada, não pode entrar, não pode ser conquistada, não pode ser destruída. Não, porque a minha presença está com você. Isso deve, pelo menos, irmão, pelo menos na noite de hoje, isso deve arrancar do meu e do seu coração todo esgotamento, toda a razão para nós desistirmos, toda a razão para nós não avançarmos, toda a razão para nós pararmos. Pelo menos todos nós que estamos em Cristo Jesus, nós fomos chamados pelo Pai. Talvez, se você não estiver em Cristo Jesus, hoje Ele está te chamando e usando esse humilde instrumento aqui, mas é o Pai que te chama na noite de hoje. O Pai te chama na noite de hoje. Talvez você já vive essa vida em comunhão, mas Ele te chama para renunciar ao que você nunca renunciou, o que você sempre teve medo, porque você não confiou que Ele vai contigo. Hoje, na noite de hoje, Ele chama você para uma vida de um relacionamento de oração diferente, um relacionamento ao qual Ele deseja ser conhecido através da palavra dEle, diferente. Hoje Ele te chama para prioridades que são eternas e não terrenas. É um chamado da parte de Deus. É Ele quem nos chama, o Pai é quem nos chama. Abre aí João 6, se eu não me engano,
44, 43 ou 44? Abre aí. 6, João 6, 44. Vai. Tadinha, imagina agora ela clicando tudo lá, gente. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, ao qual me enviou, o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. É Jesus que está falando isso. Nós somos chamados, nós só vamos até Jesus porque o Pai nos chamou. Usou uma pessoa para fazer um convite para você para vir na noite de hoje aqui. Aí você pensa assim: poxa, o pastor Júlio me chamou. Não, o Pai só usou o instrumento, porque é Ele quem está te chamando na noite de hoje. É Ele que te chama, é Ele. É graça dele, é misericórdia dele para mim e para a sua vida. E para quem que é a promessa da ressurreição que Jesus disse? Os que estão em Cristo Jesus. Eu os ressuscitarei no último dia. O mesmo poder que me tirou daquela cova é o mesmo poder que vai o ressuscitar no último dia. Os que estão em Cristo Jesus. E todos nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos o mesmo mandato. Um mandato. Ouvir a voz de Deus. Está acontecendo aqui com Jeremias. O que está acontecendo? Ouvir a voz de Deus, proclamar a sua palavra, nunca temer ao homem. Irmão, em nome de Jesus, eu quero declarar aqui que caia todo medo no seu coração, todo medo na sua mente de trilhar o que Jesus tem te mostrado, de trilhar o que Jesus tem te direcionado, de viver o que Ele preparou para você viver nele, em nome do Senhor Jesus. Caia todo medo por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mesmo mandato: ouvir a voz de Deus, proclamar a sua palavra, nunca temer aos homens e confiar no Senhor diante de toda e qualquer tribulação. Eu sinto falta aqui, sabe de quê? Dos irmãos anotando. Muitas dessas palavras aqui, amanhã vocês já esqueceram. Mas quando a gente leva anotado, aquilo a gente pode remoer dentro de casa. A gente pode estudar em cima daquilo dentro de casa, e isso vai fazer diferença na sua vida. Tem uma palavra que faz diferença aqui agora, mas diante de tanta tribulação, irmão, é boleto, é não sei o que, é filho para botar para o colégio, é blá, blá, blá. Você esquece. Um conselho: tem um bloco de nota no telefone, ou quem é mais igual a mim, eu sou do papel, né? O meu iPad aqui. Anote, irmão. Anote palavras que fazem diferença na sua vida, para você vivificar isso em casa, orar em cima disso, ser fortalecido em cima disso na sua casa, em nome de Jesus. Capítulo 20, versículo 2. Vamos voltar lá para o capítulo 20. Pazur, ouvindo aquilo, ele feriu esse homem, o profeta, meteu no tronco, como nós falamos. No dia seguinte, Pazur tirou Jeremias do tronco. Olha aqui para mim, Jeremias, esse homem aqui dedicado, um homem de Deus, um homem consagrado, um homem íntegro. Ele está vivendo aqui, nesse momento aqui, uma das suas piores crises. Ele estava, imagine você sendo torcido ali naquele tronco. Não só torcido, irmão, quando eu falo assim, no seu corpo, mas torcido na sua alma, com as suas inquietações, com as suas dúvidas, das palavras que ele ouviu de Deus, e parece que assim, eu vou naquela direção que Deus me deu, e vai ser tudo bem, sabe? Eu não vou ter dores, eu não vou ter sofrimento, eu não vou estar aqui nesse tronco, só que agora está acontecendo exatamente ao contrário. E logo após o que ele fez, o que Jeremias fez, não, o que ele faz após isso, ele acabou de passar tudo isso. Verso 3 diz assim, Jeremias disse: o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Sabe o que quer dizer isso? Ele está dizendo assim: você vai viver com medo e terror o resto dos seus dias, o resto da sua vida. Pois assim diz o Senhor, verso 4: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus inimigos, e esses cairão a espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei de Babilônia, que ele está antevendo
Já o cativeiro de Babilônia, em 586 a.C., este os levará presos à Babilônia e vão ferir vocês à espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. Irmão, talvez eu e você, depois de sofrer 24 horas naquele tronco, a gente sairia caladinho dali e nunca mais a gente ia falar nada. Eu não quero nem ver esse tal de Pazu na minha frente. Eu quero mais ir para casa, limpar as feridas e nunca mais falar de nada desse Jesus. Quantas vezes aqui, olha aqui para mim, na sua decepção, você que é crente, antigo, velho de igreja, quantas vezes na sua decepção, diante daquilo que você achou injusto com você, ou algo que dentro da igreja te decepcionou, você fala, não vou falar mais nada também, deixa eu viver a minha vida com a minha família, sabe? Deixa eu no meu cantinho aqui. Assim, agora ele sofrendo o pior, nessa torção não só do corpo, mas da alma e das suas frustrações, ele vai na frente daquele que o maltratou e diz, e continua o caminho com o Senhor, e continua a dizer o que ele teria que dizer da parte de Deus, e que era terrível, mais terrível ainda para ele. O que vai acontecer? O que pode acontecer com isso? Ele na verdade não fez nada, irmão, porque deve ter reconhecido que era algo de Deus e chama ele só de mentiroso. Só que quando ele sai dali, Jeremias, ele vai chegar no texto qual nós lemos no início de tudo. Ele vai chegar no versículo 7 e ele vai, em dores e crises, ele vai se lamentar profundamente. Mas não é se lamentar, irmão, porque o povo não ouviu. Ele vai se lamentar, ele vai olhar para ele e vai falar, o que eu estou fazendo aqui, cara? Estou perdendo tempo na igreja, estou perdendo tempo com essa vida com Jesus. Olha aí, cara, quem não foi na direção que ele está aí, não está sofrendo o que eu estou sofrendo. Fazer o que aqui? Ele vai se lamentar e ele começa dizendo assim: persuadis-me, Senhor, ou iludis-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Foi o primeiro texto que nós lemos aqui. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Todos. Esse iludiste aí é de uma forma assim: o Senhor me colocou, me expôs diante de uma grande ilusão. Ele está falando que agora aquilo que era uma convicção de fé, isso virou uma grande ilusão. E eu acabei aqui como ministro do Evangelho totalmente envergonhado. Olha aqui agora o que eu sofro com isso. Ele está dizendo assim: eu preguei, eu profetizei, eu derrubei esses altares, edifiquei igreja, e quando eu fiz, parece que o Senhor já não estava aqui mais comigo. Cadê o Senhor agora? Olha todo o escárnio que eu sofro, e olha aqui as dores que eu estou enfrentando. Cadê o Senhor? Eu obedeci, eu fui nesse caminho, eu não pequei, eu fui fiel, eu arrisquei a minha própria vida. E o que eu ganhei? Eu ganhei ofensa, eu ganhei abandono, eu ganhei sofrimento, eu ganhei desilusão. Olha aqui para mim, irmão, deixa que os irmãos vão entrar, não se perca nisso, em nome de Jesus. Olha o que eu ganhei. Eu ganhei isso? Você pode estar se perguntando assim: Deus não falou que Jeremias não seria envergonhado? Sim, sim. E o que Deus estava permitindo aqui, irmão, olha para isso. Não era uma vergonha de Jeremias, não. Não era ele ser envergonhado, porque logo após isso, Deus fez cumprir toda a mensagem que saiu da boca dele. Deus estava em amor, trazendo, chamando o seu povo a se reconciliar com Ele.
E Jeremias aqui, nesse momento, no auge da crise dele ministerial, da crise dele com Deus, da crise dele existencial, o que eu estou fazendo, meu Deus? Ele não deseja mais nem viver, irmão, nem estar mais nessa terra. Aliás, ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Maldito foi aquele dia. Acompanha aí, no verso 14. Olha o que Jeremias vai dizer: maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Olha aqui para mim. Olha o ponto da crise existencial. Olha o ponto da desesperança. Olha o ponto que ele chega. Que eu não sei você, mas talvez muitos aqui dessa sala já tenha chegado, ou pode estar vivendo um ponto desse. Ele chega ao ponto de dizer: maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu o teu filho, alegrando-se com isso. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã, e ao meio-dia alarido. Porque não me mato, Deus, por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consuma de vergonha os meus dias. Por que eu estou aqui? Por que parece que eu fiz tudo certo e parece que dá tudo errado? Por que eu estou indo na direção que o Senhor está dando e parece que o Senhor falou que ia estar comigo e não está mais? Olha o ponto que agora ele chegou. Só que tamanha declaração, irmão, eu entendo, de desespero, mas também de ingratidão. Amém ou não amém? Tamanha declaração de ingratidão não resultou numa severa disciplina da parte de Deus com ele. Não, que poderia resultar, mas não resultou. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem problema com a infidelidade do nosso coração. Ele não tem problema com a sinceridade do nosso coração. Vou repetir. Não resultou numa pena severa para Ele, tamanha ingratidão. Por quê? Porque Deus tem problema com infidelidade do nosso coração, e não com a sinceridade do nosso coração. Ele deseja que você lance as suas angústias a Ele, irmão. Lance a Ele. Vá até Ele, se relacione com Ele. Diz: Senhor, é verdade, eu não estou vendo saída aqui. Senhor, é verdade, o cansaço, o esgotamento é total. É verdade, Senhor, não tem mais o mesmo vigor que tinha antigamente. É verdade. Vai até Ele. Quantas vezes, eu estou falando nós crentes, de dentro da igreja também, irmão, eu e você, nós vivemos esse mesmo tipo de sentimento dentro de nós. Jó recebeu palavras de: ei, amaldiçoa esse Deus, morre, abandona ele. Elias recebeu palavras ao qual ele desejou estar debaixo de um zimbro. Ele estava debaixo do zimbro, versículo 4, e ele desejou morrer. Elias desejou também morrer. Esse mesmo sentimento em grandes referências bíblicas também. Deus não repreende o profeta aqui devido ao seu momento de desespero. Sabe por quê? Porque Deus não vê como eu e você. Talvez se você me ver fazendo uma queixa dessa, você vai dizer: ih, está perdido, se perdeu, deixou de confiar. Só que Deus, Ele olha além do que o meu olho natural pode ver. Deus é o Deus que sonda os nossos corações. Você pode se colocar de pé?
gostaria que você não conversasse com ninguém. Deus é o Deus que sonda corações. Fique no seu lugar, não fale com essa pessoa que está do seu lado. Vou repetir: Deus é o Deus que não vê como eu vejo, como seu pai vê, como seu filho vê, sua esposa vê, seu marido vê. Deus é aquele que sonda os corações. Não me vejo. Tá, entendi, pastor. Deus não vai discipliná-lo, porque Deus não nos vê, não vê como nós vemos. Deus está olhando o coração. E eu quero te perguntar: quando ele olha para o coração de Jeremias, o que Deus vê? Quando Deus, na noite, olha para o seu coração, o que ele vê? Talvez quem vê por fora está vendo o que sobrou. Talvez quem está vendo por fora está vendo o que sobrou do tronco. O que sobrou do tronco, o que sobrou das angústias, o que sobrou do desânimo, o que sobrou do desespero. Mas Deus, olhando o coração de Jeremias, ele está vendo assim: olha, ainda tem fogo aí. Não, eu sei, o desespero foi tamanho, ele começou a falar esse monte de besteira, mas eu tô vendo que ainda tem fogo que arde aí dentro. Ainda tem fogo que arde aí dentro. Por quê? Porque sou eu que coloco o desejo de adoração nele. Sou eu que continuo fazendo. Mesmo com essa grande frustração, ele ainda crê na minha palavra, a ponto dele dizer: ei, é como um fogo cerrado no meu peito, eu não consigo, eu até quero não anunciar mais o Senhor, eu até quero não viver mais essa vida, mas é como um fogo cerrado nos meus ossos. Não tem como negar aquilo que ele continua fazendo dentro de mim, não tem como negar que ele continua me chamando, ele continua me chamando a renunciar, ele continua me chamando a me aprofundar, ele continua com toda a graça, com toda a misericórdia, mesmo sem eu merecer.